Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar, hoje dedicado ao tema do Jardim de Infância para o primeiro ciclo, transição ou continuidade. Para nos falarem sobre este assunto, temos como convidados o Dr. Pascal Paulos e a Dra. Sofia Ferreira, ambos da equipa de Educação da Fundação HCAN de Portugal, aos quais desde já agradeço a vossa disponibilidade e passo então a palavra. Pascal, estamos aqui hoje para falar sobre a transição do Jardim de Infância para o primeiro ciclo. Todavia, nós sabemos que as crianças iniciam um percurso institucional muito cedo nas suas vidas. Primeiro no berçário, depois na creche, depois então no pré-escolar. Afinal, quando é que nós devemos começar a falar sobre a transição? Pois, para já, não sei se temos que falar sobre a transição, não é? Mas já que estamos a falar da palavra transício, de onde vem a palavra, quer dizer local de passagem, estar no trânsito, estar em deslocação, também quer dizer infecção, contágio, não é? Portanto, transício tem muitos significados. Agora, o que acontece na escola, normalmente, é que as crianças, para já, na maior parte das escolas e na maior parte dos países da Europa, têm uma mudança, quando têm 5, 6 anos, de um contexto de trabalho e de aprendizagem para outro contexto de trabalho e de aprendizagem. E este contexto é um contexto em que eles estão a aprender, porque as pessoas aprendem a partir do momento que sabem dialogar, não é? Portanto, é um processo contínuo e aí, neste processo contínuo, a única coisa que muda é o adulto de uma organização que acolheu as crianças, não é? Portanto, penso que aqui, quando falamos de transição, estamos a falar de uma transição numa continuidade. Pelo menos é esta a ideia que nós defendemos. Então, pelas tuas palavras, compreendo sendo a transição um processo de continuidade, nós devemos olhar antes para a criança aprendente, não é? Para a criança, para as trajetórias de aprendizagem da criança, para todo o seu desenvolvimento e, portanto, esta questão da transição não como um momento específico marcado no tempo organizado pelo adulto, mas sempre do ponto de vista da criança que está a fazer um percurso que, no fundo, não tem estas interrupções que serão artificiais e criadas por uma organização institucional destas trajetórias de aprendizagem. Sim. Pois, é assim. De facto, como eu disse, o trabalho de aprendizagem é um trabalho contínuo, não é? Portanto, é um processo contínuo, as crianças logo começam a dialogar com o outro, seja ela outra criança, seja o adulto, portanto, começa a aprender e a apreender-se de coisas e a partir deste momento há um diálogo e este diálogo vai fazer com que ela ancora sobre a sua experiência anterior novas experiências, não é? Ou seja, aqui estamos em pleno naquela ideia do espiral de Brunner, não é? Portanto, as crianças vão aprendendo, vão voltando a aprender e esta aprendizagem é mediada por todo o diálogo que eles têm ao lado, não é? Ou seja, aqui o trabalho do adulto que está a acompanhar o grupo de crianças é um trabalho de acompanhamento no sentido de deslocar as crianças sempre para aquela zona de aprendizagem em que elas ainda não caíram por si só, não é? Portanto, para utilizar aquela palavra do Vygotsky, portanto, é fazer com que elas estejam sempre na zona de desenvolvimento pessoal e que isto seja acompanhado ao proximal e que isto seja acompanhado pelos adultos que estão com elas. Ou seja, para a criança não há transição, há um contínuo e esse contínuo está a ser acompanhado e mediado pelos adultos profissionais que estão a acompanhá-lo neste percurso. Agora, tudo isto acontece numa organização que por si só é artificial, que é a escola. Né? Porque a escola não é aquela coisa que sempre existiu como as árvores no planeta, a escola é uma coisa construída pelas pessoas e como é uma coisa construída pelas pessoas, é uma coisa completamente imperfeita. Né? E como é imperfeita, depois começa a haver, às vezes, que naquela imperfeição toda há problemas. E quando há problemas, depois tem que se procurar fazer alguma coisa para contrariar estes problemas. E o que nós, com a Fundação, temos feito quando trabalhamos com os professores e com as crianças nas escolas onde estamos a trabalhar, consideramos que a primeira coisa é que as crianças são pessoas que têm voz. Portanto, não são infãs, ou seja, não estão
privadas da palavra, que é isto que a palavra infância quer dizer, né? Privado da palavra. No nosso caso, o que acolhemos é pessoas que têm o diálogo, que sabem discutir, que sabem falar e que sabem falar com outras crianças e com outros adultos. E, portanto, o que nós propomos é que esta discussão seja o ponto de partida para o trabalho em continuidade. Essa ideia de que as crianças têm voz é interessante e faz-me pensar que neste processo todo então de transição, que não é, que é um processo, se der a voz à criança, ela própria poderá ser este agente facilitador desta questão da transição, na medida em que é portadora de todo um portfólio material e imaterial. Portfólio material, quando falamos em todos os trabalhos que desenvolveu, todas as evidências físicas de todas as aprendizagens que realizou, e um património imaterial, um portfólio que diz respeito a todo o conjunto de atitudes que vem desenvolvendo, à sua identidade enquanto criança, enquanto aluno no grupo de pares, enquanto criança aprendente. Estes portfólios, este diálogo que é construído, podem ser auxiliares preciosos neste processo de transição, não é? E apoiar efetivamente o educador e o professor de primeiro ciclo a perceber em que estádio está aquela criança, se efetivamente lhe for dada a voz e valorizado este património que ela traz consigo ao longo de todo o seu percurso. Sim. De facto, eu penso que os portfólios é uma parte, ou seja, é aquela coisa poderosa, não é? Que é termos a nossa fala transcrita, né? Ou seja, como dizia o Vygotsky, né? A criança que aprende a escrever é a criança que aprende a desenhar a fala, não é? E desenhar a fala é uma coisa que se faz logo quando começamos a desenhar a história do que nos aconteceu com garatujos, com desenhos, com a escrita depois mais à frente, né? Portanto, este é que é o portfólio, portanto, é o que eu tenho em folhas que levo comigo e que conta a minha história, né? Portanto, este de facto, é um instrumento poderoso para mostrar a quem vem a seguir, olha, isto eu já sei, né? E daí que eu penso que um dos problemas quando falamos de transição é que temos que tirar da nossa cabeça aquela ideia feia, não é? Que as crianças têm que ter pré-requisitos. Né? Eu penso que os professores têm que ter pós-requisitos. Né? Eu penso que os professores têm que ter os requisitos para poderem acolher as crianças, né? Que vêm com todas estas aprendizagens que elas já fizeram e que conseguem depois nos transmitir. Né? E, portanto, estavas a falar dos portfólios, portanto, as crianças sabem muita coisa, mas não só no plano da cognição, né? Portanto, elas também sabem muita coisa, portanto, trabalharam já muito, já têm aprendizagens também no plano emocional e no plano social, né? Portanto, ou seja, é todo este conhecimento que eles já têm, né? Que de uma certa forma, o jardim da infância, ou o que é que elas trazem do pré-escolar ou do jardim da infância, que haja um contágio, que a gente vê a ideia da transição como um contágio, não é? Que vem do jardim da infância depois para o primeiro ciclo. Ou seja, como podemos ver nesta primeira fotografia que eu trago aqui, portanto, as crianças no jardim da infância têm uma organização. Sim. Né? Elas organizam-se, têm espaços onde vão explorar determinadas atividades, onde vão estar em situação de aprendizagem, e estes espaços, com a educadora, tiveram a organizá-los. Né? Nos jogos de mesa podem estar tantas crianças ao mesmo tempo. Na biblioteca podem estar tantas crianças ao mesmo tempo. Né? E depois, quando elas chegam ao primeiro ciclo, né? Podem reencontrar estes mesmos espaços, né, como um ponto de ancoragem, né, daquilo que elas já sabiam fazer no jardim da infância para depois o que elas podem trazer para o primeiro ciclo. Ou seja, quando nós trabalhamos com os professores e com as educadoras, né, são esta proposta que fazemos, que construam estes pontos de ancoragem para as crianças poderem fazer este reencontro com um espaço no qual a sua aprendizagem social já estava a funcionar. Não é? Isto seria, efetivamente, num cenário ideal, mas nós sabemos que estas experiências de continuidade são ainda muito incipientes. E já falámos aqui no que se calhar a transição não é? Que é aquele momento artificial de transição específico ou criado ao longo do tempo para
para se transitar do pré-escolar para o primeiro ciclo, com momentos avulso. Queres-nos dizer quais são para ti outros grandes mitos da transição? Okay. Pois, eu penso que, de facto, há muitos mitos, e os mitos aparecem sempre que os professores pensam, ou os educadores pensam a transição como algo que o professor tem que pensar para organizar num momento específico, né? Ou seja, que constrói artificialmente, ainda mais artificialmente do que toda a escola é, não é? Que constrói artificialmente artefactos didáticos para dizer agora é que vamos ver uma transição, não é? Ou seja, só para voltar um bocadinho ainda ao que nós mostramos com os professores que é possível, voltando à nossa organização do primeiro ciclo, quando neste primeiro ciclo temos uma organização montada, então nesta organização montada podemos fazer uma planificação, não é? A criança que está aqui a planificar o seu trabalho, não é? Sabe que porque ela tem um espaço de trabalho onde vai encontrar dados para poder fazer depois um exercício de matemática, que ela pode planificar aquilo e que depois a partir daí ela pode ela própria ver o que é que ela conseguiu fazer e o que não. Portanto, esta planificação é uma coisa que faz parte da própria organização da sala. Ou seja, outra vez, o que ela já trouxe do jardim da infância, onde também já havia a planificação, ou seja, onde já todos os dias havia um ritual onde vamos ver o que é que vamos fazer hoje, o que é que fizemos hoje, quem é que esteve envolvido naquilo, como é que vamos fixar isto na parede. Portanto, todos estes momentos já existem, não é? E estes momentos de planificação depois vão fazer com que as crianças, inclusivamente, podem depois começar a ver com o professor como é que vamos organizar um trabalho durante mais tempo, durante uma semana ou qualquer coisa assim do género. Ou seja, isto tudo é possível e ultrapassa em muito aquilo que normalmente se faz quando, como tu falas, quando a gente temos o mito da transição, né? Porque o mito da transição é aquela ideia de que agora vamos ao museu, né? No dia tal, vamos visitar a outra escola onde para o ano vamos estar, né? Uma vez, né? Fora de qualquer contexto, né? Portanto, vamos lá ver como é que eles são, quase como se fomos ao jardim zoológico, né? Agora vamos lá ver os outros que ainda não conhecemos, né? Ou então vamos lá convidar alguém da escola dos grandes, né? Para vir fazer alguma coisa com os pequeninos, né? Depois lá vêm os da escola dos grandes, às vezes um bocadinho assustados, porque não sabem muito bem se os pequeninos vão morder ou não, e depois, pronto, fazem lá a sua brincadeira e vão-se embora outra vez, né? Portanto, estes são, quer dizer, este é o mito da transição, né? Portanto, porque aqui estamos a criar momentos, né, em que estamos a ver a instituição em vez de ver a aprendizagem da criança, né? Ou seja, portanto, o que nós propomos nos agrupamentos onde estamos a trabalhar é que este trabalho de aproximação entre a aprendizagem que as crianças estão a fazer quando estão no jardim da infância e a aprendizagem que depois vão fazer quando estão no primeiro ciclo, que isto é um trabalho continuado, que este espiral de aprendizagem seja apoiado pelos professores. E para isso tem que trabalhar em conjunto. Agora, nós sabemos que há situações onde isto é muito mais complicado, não é? Quando não estamos numa situação de agrupamento, mas quando estamos numa situação em que as crianças estão num centro jardim da infância, como na Fundação temos alguns e alguns acompanhamos, não é? Portanto, que depois vemos, as crianças depois vão para outras escolas e não há continuidade organizacional. Então, o que é que fazemos? Uma das nossas colegas, que já trabalha connosco há algum tempo, está, por isso, neste momento, a tentar de perceber, através de um estudo de caso, de crianças que estiveram connosco num centro infantil e que agora estão em várias escolas de primeiro ciclo, como é que isto foi? Porque sabe como é que isto foi preparado. Foi preparado fazendo com que os professores e as educadoras tiverem mais tempo do que normalmente se prevê neste tipo de entre regulação entre instituições diferentes para trabalhar em conjunto. O resultado do estudo dela vai ser publicado, pensamos, até o fim do ano, na coleção Infância e, portanto, poderá ser um contributo para colegas que gostavam de aprofundar um bocadinho a questão.
Pascal, quando falamos destas crianças que não transitam dentro do mesmo agrupamento e em que a articulação é mais complicada ainda do que o que já acontece quando os educadores e os professores fazem parte do mesmo agrupamento, será que a família não poderá ter aí também um papel? Ou seja, se a criança for portadora do seu portfólio, se a família estiver muito a par do que o seu filho, do que o seu educando já sabe fazer, uma conversa inicial não poderá também ser a família, no fundo, a fazer a apoiar esta passagem? E uma segunda questão que as tuas palavras me sugeriram é que, efetivamente, se não olharmos para esta passagem do ponto de vista da criança que aprende e tivermos em conta o seu portfólio, as questões da diferenciação pedagógica tornam-se todas muito mais naturais, não é? Porque a partir daí, então, o professor também sabe, por exemplo, vemos isto, é flagrante na área da aprendizagem da linguagem escrita, se, efetivamente, através de todo o material de escrita que a criança já porta consigo do pré-escolar para o primeiro ciclo, o professor percebe que tipo de propostas pedagógicas serão mais eficazes para aquela criança. Portanto, efetivamente, esta continuidade pode até ser muito útil para a eficácia depois do próprio processo, introduzindo aqui mais naturalmente a diferenciação pedagógica. Não sei se me queres responder às tuas questões. Sim, quer dizer, para pegar na última coisa, não é uma questão de pode ser, não é? O que nós verificamos nas escolas com as quais trabalhamos é que quando há este cuidado no trabalho da continuidade nestas mudanças de um ciclo para outro, de um ciclo de aprendizagem, de um contexto de aprendizagem para outro, quando isto é mais apoiado, então vemos logo os resultados. Repare, uma das coisas que temos feito, como mostramos aqui, é o trabalho conjunto dos professores, né? Já que muitos agrupamentos inventaram as reuniões verticais da articulação, né? Em vez disto serem estéreis reuniões onde se passa recados uns aos outros, né? Que podemos fazer destes momentos de trabalho, e isto foi um convite que tivemos de várias escolas para fazer isto com eles, né? De construirmos momentos em que os professores e as educadoras em conjunto vão pensar como é que podem organizar esta continuidade, né? Até porque às vezes o envolvimento das famílias é difícil. Às vezes é fácil, né? Mas é sempre uma coisa querida, né? Ou seja, uma das coisas que os professores começaram a perceber neste contexto em que estavam a trabalhar junto com as educadoras é que aquelas coisas simples que muitos educadores fazem, de ter um livro de vai e vem para a escola, da escola para a família, depois que volta, que às vezes depois inclui uma receita, que às vezes inclui uma história, uma coisa que aconteceu, que depois é lida na sala, que depois volta para a família. Ou seja, que a família pode ser parte neste processo. Aliás, como ela é, né? Quer dizer, a educação não é só feita na escola, a educação familiar e a educação escolar. É claro que a educação escolar tem o seu objetivo específico, que é passar estes construtos culturais, estas aprendizagens culturais, porque é por isso que a escola foi inventada também, não é? Mas depois há todo este trabalho também da família de acompanhar a criança no seu crescimento e na sua aprendizagem. Ou seja, este vai e vem através deste tipo de instrumentos é possível, não é? Agora, onde temos que ter algum cuidado é que não instrumentalizamos a família para depois de fazer em casa o trabalho que os professores deveriam fazer na escola com as crianças, não é? Quer dizer, o trabalho da escola é para fazer na escola, não é para fazer em casa, não é? O que se pode é mostrar em casa ou então convidar a casa para mostrar o que se fez. E isto também, outra vez, pode-se fazer de várias formas e pode-se envolver aqui também crianças do jardim da infância e crianças do primeiro ciclo em conjunto para mostrar à família, né? Porque a família não separa as crianças que estão no jardim da infância e que estão no primeiro ciclo, né? Se eu tenho 3 filhos, eu queria ver na escola o que os meus filhos têm para mostrar, né? E não vou agora primeiro para o jardim da infância e depois para o primeiro ciclo. Não, quer dizer, ou seja, quebrar este mito de transição também, não é? Que há coisas para a família no jardim da infância e há outras coisas para a família no primeiro ciclo. Há também um diálogo que se quer que seja um diálogo de continuidade com a família. Exatamente, não é? Ora bem, depois, voltando para a diferenciação pedagógica,
O que nos parece importante que podemos aprender com as educadoras logo quando elas começam a trabalhar com as crianças, aquela ideia da escrita livre, portanto, vai tentando descrever coisas que tu queres, né? Portanto, quer dizer, a partir disso, deste momento, depois também pode haver muita informação que passa da educadora para os professores e que dos professores depois começa a ver como aqui, né? Portanto, tivemos várias oficinas de formação com professores e educadores, onde as educadoras depois mostram, né, como aqui, olha, esta criança já escreve estas coisas, né? Ela já escreve isso? Sim, senhor, ela já escreve isso. E depois vemos, e uns escrevem uma coisa, outra escrevem outra coisa, né? Portanto, aquela ideia que todas as crianças aprendem a mesma coisa ao mesmo tempo, né? É mesmo uma fantasia da escola, né? Portanto, cai por terra completamente, né? Quer dizer, cada um tem o seu processo de aprendizagem no qual ele está envolvido, né? E, portanto, aqui é muito importante, né? O professor ver da educadora, vamos lá ver, aqui já há escrita, aqui há coisas que a criança já sabe, não é? Ou seja, a partir daí, fica para o professor a possibilidade de, em vez de fazer com a criança o que ela já sabe, né? Que é escrever letras, né? É começar com a criança a partir daquela que ela sabe e construir a partir daí, né? Ou seja, ela pode, como aqui, né? Perceber, os professores podem perceber que as crianças que no jardim da infância já utilizavam a escrita para aquela para a qual ela serve, né? Para aquele ritual de se pôr na história, né? Através da escrita, né? Nós fizemos aquilo, portanto, isto está lá escrito, né? E isto pode continuar. Né? Pode-se continuar do jardim da infância para o primeiro ciclo. Né? Portanto, a escrita serve para nos pôr na história. Não serve para escrever, para desenhar Fs e As e Es e Us. Pascal, né? eu acho que isto dava outro webinar. Realmente o processo de descoberta da linguagem escrita e todas as dificuldades que podem surgir neste processo de alfabetização, quando efetivamente não são consideradas todo o percurso que a criança já fez antes da entrada na escola formal, daria talvez outro webinar. Mas estava a gostar de ver esses teus exemplos que trouxemos. Desculpa ter-te interrompido. Não, é isso mesmo. Portanto, é aquela ideia de saber que também na escola do primeiro ciclo podemos escrever né, aquilo que já sabemos dizer e aquilo que sabemos escrever. Depois vamos sistematizar esta aprendizagem, porque isto é uma das coisas que depois teremos que fazer, né, o currículo a isso nos obriga, né, e ainda bem, né, para depois sistematizar aquela escrita, formalizá-la, né, mas ela existe já, né, e portanto é pegar nisso e a partir das discussões que vamos tendo com as crianças, né, retomar esta escrita, né, ou seja, aqui é muito a ideia de que a transição do jardim da infância para o primeiro ciclo acabe com a ideia da criança tábula rasa quando entra no primeiro ciclo, né? Aquela ideia da criança tábula rasa é uma ideia do tempo do Durkheim, né? Portanto, em que se pensava que os pequenos selvagens, né, tinham que ser domesticados, né, que tinham que ser cultivados, no sentido como se cultiva uma planta, né, para pouco a pouco crescer e se tornar, né, primeiro o homenzinho, né, e mais tarde o cidadão do Estado-nação que organiza a escola, né? Portanto, aliás, o Mérieux, neste sentido, fala que acabou-se a era do pedagogo Frankenstein, não é? Aquele que quer construir o homem, não é? E, portanto, aqui o que nós propomos é que, de facto, todo este trabalho, desde o jardim da infância até a vida fora, não é? Seja um trabalho de continuada aprendizagem, não é? Entre crianças e adultos, né, em que temos que tomar o cuidado que, em cada fase, são as crianças que acolham os professores e não os professores que acolham as crianças. Né? Ou seja, são as crianças que vêm com o seu portfólio, com o seu saber, com a sua organização e que dizem, olha, isto tudo já sabemos. E agora o que tu vais me fazer para eu saber mais? Este é que é o desafio na transição, na continuidade. Não é? Sim, por outras palavras, a escola também tem que estar preparada para acolher as crianças, não é? Não só as crianças preparadas para entrar no primeiro ciclo.
Obrigada. Acho que acabámos com a ideia principal, que se calhar poderíamos ter começado a nossa conversa por aí. A transição, efetivamente, é um desafio e não um problema pontual. Exatamente. Muito obrigada. Resta-me agradecer a vossa presença e disponibilidade, esperando que esta conversa seja frutuosa junto dos nossos docentes e para os demais, obrigada também. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.